Sabe aquela sensação de estar sempre correndo atrás de algo? De achar que nunca está fazendo o suficiente, mesmo estando sobrecarregado? Eu já vivi muito isso e talvez você também. Hoje eu quero conversar contigo um pouco sobre um lado da produtividade que pouca gente fala, aquele lado que faz a gente perder o gostinho pelas coisas mais simples da vida. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouco o lado sombrio da produtividade e entender como a gente chegou até aqui e ver o que a gente pode fazer para quebrar um pouco esse ciclo. O vídeo vai ser dividido em duas partes. Uma primeira parte mais formal, mais focada em estudos e referências, e uma segunda parte mais opinativa, algo meu mesmo. A gente vive hoje na era da eficiência extrema, seja no trabalho, nos estudos ou até mesmo no lazer. Tudo precisa ter um propósito, uma entrega, gerar algum resultado. Segundo a OMS, o burnout já é conhecido como uma síndrome ocupacional. Em 2022, cerca de 30% dos trabalhadores aqui do Brasil relataram algo como um cansaço extremo emocional e físico devido ao excesso de trabalho. E isso não se limita ao nosso Brasil. Em uma pesquisa da Gallup, 76% dos trabalhadores do mundo inteiro já relataram ter algo parecido como o burnout em algum momento das suas carreiras. Autores como Cal Newport ou o movimento Deep Work começaram a ideia de trabalhar com foco, o que não seria maléfico. Porém, algumas empresas reformularam esse termo para algo como trabalhe duro o tempo todo sem parar. E o resultado disso é uma cultura hustle, onde descansar virou quase um pecado. No livro A Sociedade do Cansaço, o autor fala que a gente vive numa época onde o excesso de produtividade nos leva ao colapso, onde a gente tenta ser produtivo o tempo todo sem parar. Esse cenário pode gerar ansiedade, sensação de inadequação e até mesmo, em casos mais extremos, um comportamento mais antissocial. Alguns psicólogos até afirmam que o excesso de produtividade pode estar ligado a alguns casos de ansiedade e aquela palavrinha lá que deixa as pessoas, você sabe, aquela doença que infelizmente ficou mais comum nos dias de hoje. A grande pergunta é como é que a gente chegou a esse ponto de normalizar esse sofrimento como se fosse o preço do sucesso. Nessa etapa da minha vida eu não sou alguém com grandes conquistas ou um currículo impressionante, mas como muita gente eu já me cobrei muito por achar que eu deveria estar rendendo mais. Já teve momentos em que eu pensava que cada hora livre eu deveria estar fazendo algo produtivo e que descansar fosse como estar voltando atrás ou parado no tempo, que as pessoas estariam sempre avançando e qualquer minuto de bobeira de descanso ou de não fazer nada, eu estaria me atrasando em relação às outras pessoas e ao sucesso da vida. E aí que você percebe que não tem uma medalha de ouro no fim do dia. Só aquela sensação de cansaço e que você está devendo algo pra si ainda, sabe? O mais cruel é que a produtividade ela acaba te afastando de pequenas coisas. Quem aí nunca deixou de aproveitar alguns momentos simples com as pessoas que amam, com algo que você deveria dar um pouco mais de atenção por estar focado nas tarefas ou no trabalho, de forma exagerada, claro. O lado sombrio da produtividade não é só o burnout, mas sim a perca da conexão com o presente. Hoje eu tento esclarecer um pouco as coisas comigo mesmo. Tento encontrar um equilíbrio entre ser produtivo e descansar um pouco. Não posso ser hipócrita e dizer que aqueles que se esforçam demais não conseguem bons resultados. Pelo contrário, cara, a gente tem grandes exemplos de pessoas que venceram na vida se esforçando mais que os demais, né? O caso é que eu queria trazer uma mensagem que fizesse a gente refletir um pouco sobre o excesso da produtividade e em si a comparação, que faz a gente crescer mais produtivo, só que da forma errada. Se é que vocês me entendem, vou usar alguns exemplos aqui. Você tá no Instagram, você começa a ver aquelas frases motivacionais e perfis de pessoa, pô, sei o que, com grandes conquistas, com rotinas maravilhosas, entendeu? E você começa a se comparar e achar que para ser daquela forma, conquistar aquelas coisas, ter um patamar de vida melhor, você precisa seguir à risca uma certa cartilha de produtividade. E no meio disso tudo você acaba esquecendo de dar espaço para o descanso e as coisas pequenas, sabe? Você começa a se perder e aquela cobrança começa a virar mais rotineira, e aí, a cada momento que você passa sem fazer alguma coisa, você começa a se cobrar mais. E começa a achar que a sua vida não tá andando e aquele desânimo vai se acumulando ao longo do tempo. E o que deveria ser algo proveitoso se torna um peso, um fardo. Talvez a liberdade esteja aí entre essas linhas, sabe? Não saber quando parar. Não saber quando parar, tipo, e ser improdutivo, mas saber quando parar e tentar ser um pouco mais humano.
tentar viver menos como uma máquina, sabe? E aí, você já caiu nessa armadilha de querer viver como uma máquina? Ser 100% produtivo o tempo todo, como se não houvesse sentimentos ou momentos para descanso? Deixa aí seu comentário com a sua experiência sobre produtividade. Se você já tentou ser produtivo, tentou seguir tarefas, acordar cedinho, por exemplo, escrever tarefas e durante o dia bater aquelas metas e tarefas que você listou durante a manhã. Bom, se você gostou da nossa conversa, se inscreve aí no canal pra gente continuar nessa jornada de crescimento. Se essa reflexão teve algum sentido pra você.